como era Outubro Rosa antes, porque era aquela coisa tipo, tudo se torna rosa, mas a informação parece que ela não chega, né? E aí hoje em dia é meio que eu digo, que virou o meu mês, virou a minha causa, e que eu tento ao máximo fazer com que a informação chegue às pessoas, porque eu acho que ainda a gente tem muito para evoluir e crescer com a ideia do Outubro Rosa, assim. E eu acho que é meio que virou, querendo ou não, assim, quase uma missão de vida, assim, de ser a bandeira que eu defendo, porque quanto menos mulheres passarem pelo que eu passei, isso vai me trazer felicidade também. Essa é a Gabriela Corrêa, fisioterapeuta, 33 anos, e há 2 recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Na época, o exame de mamografia não era obrigatório para ela. A recomendação do Ministério da Saúde é que o exame seja feito anualmente por todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade e a partir dos 35, quando de alto risco. Mesmo não tendo a idade mínima, a Gabi já queria fazer o exame. Eu tinha bastante receio, bastante medo. Eu me lembro que no dia que eu percebi a alteração da minha mama, eu falei pra minha irmã, eu disse assim, é o maior medo da minha vida. Porque a gente tem alguns casos na família, a gente tem 4 tias pelo lado da minha mãe, uma tia pelo lado do meu pai e uma prima pelo lado da minha mãe. Então, é muito forte, assim. E apesar de ninguém ter alteração genética lá do BRCA1, é muitos casos, tem alguma coisa que acontece, né? Então, eu tava sempre tentando estar atenta, pedia para fazer exame, inclusive, mas aí sempre escutei que, não, com 35 tu começa. Eu queria já fazer, assim, desde os 28, porque eu já tinha bastante receio. Eu procurava fazer autoexame, mas eu tinha a mama muito grande, muito densa, tanto que ninguém conseguiu palpar os meus nódulos, eles não eram palpáveis. O que foi realmente o grande alerta foi que eu tinha 3 nódulos, né? Que um deles chegou perto bastante do mamilo para ele inverter. Ao sinal desta mudança no corpo, Gabriela não teve dúvidas. Conversou com um profissional. A primeira conversa foi informal, mas em seguida buscou um especialista. O que me alertou, efetivamente, foi o meu mamilo, que ele inverteu. Eu estava tomando banho, era um sábado, e eu estava me ensaboando e eu olhei e disse, opa, isso aqui tá diferente. Aí comecei a analisar uma mama e a outra e vi que não só o mamilo estava diferente, como a pele da auréola. Parecia estar mais grossa, assim. E aí isso me alertou. E era bem essa mama que às vezes eu tinha umas fisgadas de dor, assim. E aí quando eu saí do banho, a primeira coisa que eu fiz foi falar com uma amiga minha, que ela é oncologista. E aí comecei a questionar ela. E aí ela começou a me questionar bastante, assim, tipo, me fazer várias perguntas. E ela ficou preocupada. Daí ela pegou e me disse, na segunda-feira, eu quero que tu procure um mastologista. E aí na segunda-feira eu procurei um masto e aí ele já me encaminhou para os exames, para mamografia e para eco, porque eu não fazia ainda, porque teoricamente eu não tinha idade, né, para fazer. Aí eu fiz os 2 e os 2 me encaminharam, né, os 2 no laudo lá tinha BIRADS 4, que é a categorização, né, do câncer de mama e é indicativo de biópsia. A Gabi conta que quando a biópsia foi feita, o resultado saiu 6 dias depois. A notícia do diagnóstico positivo foi recebida aos 31 anos. O meu era um tumor hormonal, ele era positivo para progesterona e estrógeno. Então, nele a químio não tem tanta atividade, tanta eficiência, não tem tanto poder de reduzir o tumor. Então, o que a gente decidiu foi primeiro fazer a cirurgia, tirar logo de uma vez, para depois fazer o tratamento. Aí eu com o meu médico, a gente conversou e pela minha idade e pelo meu histórico familiar, a gente definiu fazer mastectomia bilateral. Eu tirei as 2 mamas. E do lado onde eu tinha os tumores, a gente também tirou a auréola e mamilo, por uma decisão prévia também, pela alteração ter surgido ali. E aí a única coisa que ficou para a hora da cirurgia foi a parte da axila, porque todo mundo que faz, né, que tem câncer de mama, quando vai fazer cirurgia, faz uma biópsia na hora do linfonodo sentinela do sistema linfático ali. E aí meu linfonodo sentinela deu positivo. E aí esvaziei a axila também. E aí tirei 17 linfonodos. 4 eram positivos para células malignas e 3 eram negativos. E aí esse foi o primeiro passo. Depois desta cirurgia, foram 2 meses de recuperação. E nesse período, Gabriela também optou pelo congelamento dos óvulos.
Após, foi iniciado o tratamento quimioterápico. Fiz 16 ciclos de quimioterapia. A quimio no câncer de mama, na maioria das vezes, ela é dividida entre branca e vermelha, né? Eu fiz 12 brancas e 4 vermelhas. Foram alguns meses em quimio. E passei por todo o processo da quimio. E depois ainda fiz mais 15 radioterapias. E aí depois da rádio teve um tempo para minha pele se recuperar, para poder fazer a segunda cirurgia definitiva, que daí eu botei mesmo a prótese de silicone, reconstruí mamilo e auréola. E aí comecei a tomar uma medicação contínua, junto com a rádio já, que eu vou tomar por bastante tempo, que daí é essa medicação que me bloqueia hormonalmente. A quimio é quase que aquela garantia de vamos matar o que tiver que matar aí, mas o mais importante para mim é essa medicação. E eu também faço uma injeção todo mês que me coloca na menopausa induzida, assim, que me bloqueia hormonalmente e inibe minha função ovariana, para que, né, deixe os meus níveis hormonais mais baixos possíveis, para que o câncer não possa ser alimentado e não venha a ter novamente, né? Hoje, a fisioterapeuta conta a sua história, pois já encerrou as etapas de tratamento contra o câncer de mama. Passou pela situação enfrentando esse que era o maior medo da sua vida. Foi desafiador. Acho que ainda é desafiador. Mas foi também de muito aprendizado, assim. Acho que eu amadureci muito, muito. E descobri que os meus limites, eles são muito maiores do que eu pensava, que eu tenho uma força muito maior do que eu podia imaginar, assim, e que rede de apoio é tudo na vida, porque eu só tive a força que eu tive, eu só consegui me segurar porque eu tive minha família, eu tive meus amigos o tempo todo do meu lado, porque é aquela situação de tipo, tu tá com medo, ok, mas não tem muito o que fazer, ou tu vai ou tu vai. E ela foi e conseguiu. E tudo começou porque a Gabi se conhecia e se cuidava. E é essa atenção que ela indica que todos tenham. Eu acho que o mais importante é a gente se conhecer, né? Conhecer nosso corpo. Tá sempre atenta. Acho que a gente se amar, né? Em primeiro lugar. Acho que quem se ama se cuida. E aí ter esse autocuidado de se olhar, né? Se tocar, saber como é que é seu corpo, saber o que se alguma coisa sair do lugar que tu vai conseguir detectar e se cuidar, né? Fazer atividade física, tentar se alimentar bem, né? Ter cuidados com o sono é muito importante. E independente das barreiras e das adversidades da vida, a gente tem que aprender sempre a levantar a cabeça. A gente tem força, a gente só às vezes, né, não sabe onde ela tá. Mas nessas horas ela surge e contar sempre com as pessoas queridas ao redor faz muita diferença.